Você vê como é que é, né? Às vezes, a gente não consegue enxergar a nossa própria posição na vida. Alguém mais experiente tem que falar, olha, aqui dá certo. Então, você é conhecido como um dos melhores e mais famosos laterais direitos do mundo, da história. E começou numa posição que não era sua, mas debaixo de um conselho de um treinador. É o que eu falo na vida real. Às vezes vem alguém e fala assim, olha, você se daria tão melhor aqui, mas você quer insistir numa coisa, e como o Cafu falou, não dá para mudar quem não quer. É o pior desgaste emocional que tem. Se você quiser mudar alguém, mude a si mesmo, porque os outros não dá para mudar. Então, mas se a pessoa estiver convencida que ela tem que estar debaixo de uma repreensão, de um conselho, de um técnico, de um mentor, e seguir aquela instrução, é bem capaz de ela encontrar a posição certa na vida. Agora, como lateral direito, você já teve que lidar, pergunta boa, polêmica essa aqui. Você já teve que lidar com, por exemplo, o incômodo de você ser o cara que cruza, mas não faz gol, aí você queria ser o cara que faz gol, ou seja, não vou botar a palavra inveja porque é pesada, mas o desconforto de falar, caramba, o cara lá que tem que fazer o gol e eu não faço. Pelo contrário, É tem mesmo? uma das frases que eu falo na minha palestra que é: seja os melhores naquilo que vocês fazem. Não queira ser o melhor no que os outros fazem. Opa. Eu não posso ser o melhor centroavante, eu não sou centroavante. Eu não posso Uhum, ser o melhor meia esquerda, eu não sou meia esquerda, eu sou lateral. Então uhum, eu tenho que ser o melhor lateral. Se eu for o melhor naquilo que eu faço, eu vou contribuir com que o meu time possa chegar na vitória. Eu não vou ser goleiro, eu não vou pegar no gol, eu não vou ser lateral esquerdo, eu não vou cruzar com a perna direita, eu vou ser lateral direito. Então, se eu for o melhor lateral direito e a minha função é chegar na linha de fundo e consagrar, eu falo para todo mundo, consagrar o meio centroavante, é o que eu vou fazer. E é o que eu vou fazer de melhor. Porque eu vou sair de dentro de campo satisfeito. Eu dei um passe para um gol hoje. Cumpri com a minha função, porque aquela é a minha função. A maioria das pessoas hoje pecam porque elas querem ser o que os outros são, ou querem fazer o que os outros fazem. uhum. Não, Muito bom, o futebol é uma divisão de responsabilidades. muito bom. A minha responsabilidade é ser lateral. Seja o melhor lateral. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser o melhor lateral, não vou ser o melhor centroavante, porque eu não sou centroavante. E olha como é que é, né? Porque você não foi o artilheiro da Copa, teve gente que fez mais gol que você, mas na cabeça de qualquer brasileiro aqui, 30 a mais, 40 a mais, quando pensa em pentacampeão, vai lembrar de você segurando a taça. Ou seja, não é o número de gols, é o que você representou, né? Então, nesse livro, O Jogo da Vida, eu falo o seguinte, ó, nem sempre você vai ser famoso, mas você precisa ser essencial. Qual é o nome do fisioterapeuta da seleção? A maioria não tem a mínima ideia de quem é, mas ele é essencial para o jogador. Então, às vezes, você tem que trocar a palavra fama, porque a internet trouxe muito isso de você querer ter curtida e querer. Porque às vezes o teu destino não é a fama, mas essencial, todos foram chamados para ser. Como o caso do fisioterapeuta. Provavelmente ele não vai ser famoso, mesmo estando na seleção, mas ele é essencial para aquele time, né? Ele é importante, a palavra certa. É importante, Ele é contribui, importante, ele exatamente. contribui. Ele é importante para mim, o fisioterapeuta, o cozinheiro, a O faxineira, o roupeiro. roupeiro. Olha o quanto eles são importantes. Uhum. Imagine se o roupeiro chegar lá no dia do jogo e colocar dois pés direitos para eu jogar. Não vai dar certo. Olha o quanto ele é importante. Olha só. Por isso que eu falo, seja os melhores naquilo que vocês Você faz, fazem. Porque se exatamente. cada um fizer aquilo que sabe fazer de melhor, quando se fala de bater meta numa empresa, de conquistar títulos em um time de futebol, vocês têm que ser os importantes, vocês têm que ser os melhores no que vocês fazem. Não importa se eu vou fazer gol, se eu vou ganhar chuteira de ouro, se eu vou ganhar a luva de ouro, não. Importa o que eu vou fazer. Se eu tiver de ir na linha de fundo e cruzar 30 bolas para os caras fazer 30 gols, eu tô feliz com isso. Você está dentro de um grupo, não é nem seleto, é menos do que seleto de pessoas que conseguiram ganhar Copa do Mundo, Champions League, Libertadores e Mundial de Clubes. Acho que é você e mais um, acho que é o Dida. Dida, É. Ou seja, um jogador, estou falando de gente a nível mundial, que conseguiu ganhar Copa do Mundo, Champions League, que hoje é o campeonato mais rigoroso, né, mais disputado do mundo, Libertadores e Mundial de Clubes. Ou seja, se você pudesse dar 3 nomes, vamos supor, disciplina e mais quais outros dois são necessários para você ter esse nível de resultado na vida? disciplina, comprometimento e treinamento. Disciplina, comprometimento e E treinamento. treinamento. É o que vale para a vida, mesma coisa para a vida, né? E o comprometimento, o que seria esse comprometimento?
É você chegar na hora? É você obedecer mais o técnico? O que é um comprometimento? Chegar na hora, você não faz mais do que sua obrigação. É, né? Você é obrigado a É. chegar na hora. Comprometimento é você se comprometer com aquilo que você quer fazer. Se comprometer com os amigos, com o treinador, com a torcida, com a família, com seus companheiros de trabalho. Se comprometer com algo que você quer fazer. Se comprometer com o título. Eu estou comprometido, eu estou com você. Estamos juntos, independente do treinador te colocar para jogar ou não, eu vou treinar no dia seguinte. Vou abdicar de coisas que eu sei que não vai fazer bem para mim, porque eu tenho um compromisso amanhã com meus companheiros. Não é justo meus companheiros treinar a semana inteira, eu não treinar e depois eu chegar lá e jogar, pô. Eu não tenho esse compromisso comigo mesmo. Você não tá mandando uma indireta pro Romário, não, né? Não. Não tem nada a ver contigo, Romário. Hipótese nenhuma. É comigo mesmo. É se comprometer com seus companheiros, cara, com seus amigos. Claro. Fazer com que eles entendam o quanto eles são importantes para você naquele momento, mostrando exatamente, treinando, se dedicando. Agora, você tem uma história que, de todas que eu conheço sua, é que me fascina porque a maioria dos seres humanos comuns, ao contrário do jogador de futebol que sabe o que quer, passa por esse processo e desiste, que é da peneira. Um jogador de futebol, para quem não entende muito de futebol, ele, quando começa a jogar melhor quando é criança, ele tem um olheiro vendo ele no campo, aí chama ele para uma peneira, né? Ele vai jogar e vai ser peneirado ali de 15 garotos jogando, um só vai ser escolhido para entrar na base de um time, por exemplo. Quantas peneiras você foi rejeitado? 9. 9. Por 9 vezes, as pessoas falaram para mim que eu jamais seria um jogador de futebol, Uau. que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era magro, que eu era baixo, que eu era feio, que meu cabelo era ruim, que minhas pernas eram finas, que meu dedo era torto. Várias pessoas falaram isso. Mas é o que eu te falo. Aquelas pessoas não podem decidir por mim o que eu quero ser. Uau. Como é que ele sabe se eu vou ser jogador de futebol ou não? Como é que ele não treina comigo? Ele não treina por mim. Sou eu que tenho que decidir. Por isso que uma das frases que eu falei é: não deixe que ninguém decida por vocês o que vocês querem ser. Uhum. Ninguém pode decidir por você o que você quer ser. Então a decisão de ser é minha. Então dessas 9 peneiras, tem a maioria delas eu nem cheguei a treinar direito. Ia lá, fazia um treino e ia embora, ia lá, fazia o treino e ia embora. Mas será que esses nãos era mais forte do que eu queria? Do que o sim? Porque na nossa época, para mim, essas peneiras, essas barreiras era algo normal. Eu achava que todo mundo, para se transformar num jogador de futebol, tinha que passar por essas barreiras, por esses nãos. Então, eu sempre encarei o não como algo normal na minha vida, até que eu alcançasse o sim. Uma hora o sim vai chegar, mas o que eu não posso é desistir no primeiro não. Porque se eu desistir no segundo não, aí sim eu vou ser um fracassado. Então, por isso que eu falo, com uma simples palavra você muda uma vida de uma pessoa. Com uma simples palavra, meu pai muda a minha vida. São barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. Então, o meu pai, ele não me dava facilidade. Ele fazia com que eu entendesse que aquela barreira das peneiras só eu poderia superar. Porque ele falava: eu não posso jogar por você, eu não posso entrar em campo por você, é só você. E eu fui encarando isso com a maior naturalidade do mundo. Eu falei: um dia eu vou superar essas barreiras. E superei essas barreiras, treinando, me dedicando, sem fazer mal para ninguém, sem desrespeitar ninguém, sem maltratar ninguém, pelo simples fato de ter passado na barreira. Por isso que eu dou valor a cada conquista, a cada vitória, a cada título, a cada passe, a cada gol, porque eu sei o que eu passei lá atrás antes de me transformar no capitão da seleção brasileira. Porque antes de me transformar no capitão da seleção brasileira, eu fui mandado embora 9 vezes, mas eu não desisti. Se eu fosse um fraco, aí sim eu teria desistido. E eu não teria me transformado no que eu me transformei. Tem uma frase atribuída a Júlio César, imperador, que ele diz assim, ó: um homem sem coragem morre muitas vezes durante a vida. Um homem corajoso só morre uma vez, que é o dia da morte mesmo. O que ele quer dizer? Das desistências que o ser humano vai fazendo, né? O cara podia ter morrido o sonho profissional dele, porque 9 peneiras o rejeitaram. Tem gente que na segunda entrevista de emprego desiste. Tem gente que na terceira tentativa, quarta tentativa de abrir uma empresa e a empresa não foi para frente, abre mão de tudo. Enquanto a gente está vendo que o jogador de futebol ele pensa diferente. Quantas vezes eu precisar, eu vou fazer. Porque o jogador de futebol tem uma característica, como eu estava te falando nos bastidores, eu entrevistei muitos jogadores da seleção pentacampeã e da seleção atual para poder escrever o livro Jogo da Vida, que sai mês que vem. E a maioria deles me falaram o seguinte: cara, a nossa fome era maior do que qualquer coisa. Só servia isso para a gente. É o que o mundo empresarial hoje, Cafu, chama de obstinação. Não importa o que aconteça, eu vou fazer e acabou. Né? Você imagina um vendedor, alguém que depende de venda, receber 5 nãos e ir para casa chateado.
então tua família vai morrer de fome. O jogador, ele não se importava em ser rejeitado 9 vezes na peneira, ele simplesmente ia para a 10ª e tentava mais uma vez.